é: se santifiquem. Estejam na presença de Deus. Se preparem, pois tem chegado a última hora. E o noivo vem. Que a gente possa se preparar para ir morar no céu juntamente com Deus. Porque quem vai ficar aqui, a gente já sabe, a gente já ouve falar que vai ser uma dor terrível. Mas eu senti que vai ser muito pior do que a gente imagina. Vai ser desesperador. Nós vamos querer achar uma saída e não vai ter a saída. Por isso eu digo: busquem enquanto ainda vocês acham. Adorem aquele que ainda vocês têm a oportunidade de adorar. Busquem, se santifiquem. Que o noivo vem. E ele vem para nos buscar. Buscar eu e você. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E nesta oportunidade aqui, irmãos, vamos estar colocando aqui mais avisos da parte do Senhor, onde Deus tem anunciado para toda a sua igreja, que é para a igreja estar pronta, para a igreja estar olhando unicamente para Ele, para Deus, porque Ele vai, irmãos, arrebatar a sua igreja, Ele vai salvar todos aqueles que estiverem prontos, que estiverem em santidade, que estiverem em arrependimento. Deus, Ele vai estar salvando, irmãos, vai estar levando, vai estar removendo dessa terra, arrebatando para junto de si. A palavra de Deus fala em Ezequiel capítulo 33, está escrito: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? A palavra de Deus, irmãos, deixa bem claro que Deus ele não tem prazer naquele que peca, naquele que vive uma vida longe dele. E por isso que Cristo veio até a terra, irmãos, para que ensinasse o bom e reto caminho, que ensinasse todos os ensinamentos da parte do Pai, da parte de Deus, e para que todos aqueles que nele crê e venha obedecer o seu evangelho não morra, mas tenha vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Por que Deus iria permitir que a sua igreja, que a sua noiva passasse pela grande tribulação para ser massacrada pelo anticristo, para que chegasse no céu toda massacrada, irmãos? Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Por que Deus iria ter prazer na morte? Porque que Deus iria permitir que aqueles que andam em obediência viessem a passar pela grande tribulação? A igreja ela não passa, irmãos, pela grande tribulação. Cristo ele já se sacrificou, ele morreu em nossos lugares. A partir do momento que a gente acredita que a igreja ela passa pela grande tribulação, é como se a gente estivesse anulando o sacrifício de Cristo. Cristo ele morreu na cruz para que a gente não viesse a ser sacrificado, porque a morte de Cristo na cruz, irmãos, simboliza o sacrifício. Cristo ele foi sacrificado, ele foi um cordeiro que foi sacrificado, só que ele foi um cordeiro sem mancha, sem mácula. Ele morreu em nosso lugar, irmãos, e o sacrifício é um só. Na era da graça, o sacrifício é um só, depois não tem mais sacrifício, irmãos. Na era da graça, a gente vai ser salvo pela fé em Cristo Jesus, pelos seus ensinamentos, por ter fé que Ele é o Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula. É pela fé, irmãos. Nós estamos na era da graça. Enquanto nós estivermos na era da graça, a gente vai ser salvo pela fé. Vamos aqui para mais um testemunho. O arrebatamento ele está para acontecer. A porta da graça ela vai se fechar, nós ainda estamos na era da graça, então o sacrifício de Cristo continua valendo, Ele morreu em nossos lugares, o sacrifício de Cristo é um só, a gente não precisa, irmãos, nos sacrificar. Vai voltar a ter sacrifícios depois que o arrebatamento acontecer, a porta da graça se fechar e o mundo voltar na tribulação. Aí sim vai começar os sacrifícios novamente, a pessoa vai ter que se sacrificar, a pessoa vai ter que dar a sua vida para poder se salvar. Vamos para mais um testemunho e que Deus abençoe a todos. Essa noite, eu sonhei com a volta de Jesus. Foi um sonho tão real, tão desesperador, que até agora eu ainda tô impactada, ainda tô tremendo. Mas eu sei que se eu falar nessa rede, que é uma rede onde alcança muitas pessoas, onde várias pessoas têm acesso, eu só quero compartilhar com vocês um alerta para vocês que Jesus está voltando.
Jesus está às portas. E sem demora ele vem. No meu sonho, eu estava no interior, numa festa em família, tinha um monte de gente que eu não conhecia, enfim, era uma festa. E o meu marido saiu pra não sei o que, enfim, saiu de carro, junto com algum parente meu. E nisso eu fiquei lá do lado de fora esperando eles, e o meu parente voltou, mas o meu marido não. E nisso eu comecei a ficar preocupada. Eu fui pra cidade, atrás dele, e quando eu cheguei na cidade, eu escutei o som da trombeta. E quando eu escutei esse som, ninguém mais escutava ao meu redor. E esse som ia aumentando, e só eu escutava. E eu pedia para as pessoas, vocês estão escutando isso? Vocês estão escutando isso? E ninguém escutava. E eu ligava para meu marido, eu ligava, não atendia, caía na caixa postal. E daí eu comecei a me tocar. Jesus voltou. E eu fiquei. E quando eu comecei a me dar a conta, me bateu total desespero. Realmente, eu não sabia mais o que fazer. Eu queria orar, mas eu sabia que Deus não ia mais me escutar. Eu queria ir procurar alguma igreja, mas eu sabia que eu não ia encontrar. E o que eu quero compartilhar com vocês é: se santifiquem. Estejam na presença de Deus. Se preparem, pois tem chegado a última hora. E o noivo vem. Que a gente possa se preparar para ir morar no céu juntamente com Deus. Porque quem vai ficar aqui, a gente já sabe, a gente já ouve falar que vai ser uma dor terrível. Mas eu senti que vai ser muito pior do que a gente imagina. Vai ser desesperador. Nós vamos querer achar uma saída e não vai ter a saída. Por isso eu digo, busquem enquanto ainda vocês acham. Adorem aquele que ainda vocês têm a oportunidade de adorar. Busquem, se santifiquem. Que o noivo vem. E ele vem para nos buscar. Buscar eu e você. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso. Que inclusive eu tenho muita vergonha. Mas eu senti algo me incomodando. Pra vir alertar. Assim como foi um alerta pra mim. Que pode ser num piscar de olhos. Por isso precisamos estar preparados. A todo tempo, a todo instante, a todo minuto. Para que quando ele vier nos buscar, para que todos possamos subir na glória com ele e morar na eternidade.